Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Esse é um resumo da reunião do dia 14/11/2021, domingo, dia do Mestre. Nossa força não está em nós, mas em Yau dos Exércitos. Tudo em nossas vidas são um ciclo, não há nada novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Yau não contava a descendência de Caim, porque é descendência da serpente. Os híbridos não são a vontade de Yau. Não é a vontade de Yau que eles viessem para essa terra, porque a lei determina isso. Não pode misturar as sementes. Levítico 19:19. Mas o tempo de Sete é contado. É contado seu tempo de vida, seu aniversário. Por isso, Macho Moisés fala no Salmo 90, que Yau é nossa força, nosso refúgio, de geração em geração, e fala: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos a sabedoria, mostrando essa verdade, que os israelitas sempre celebravam as datas e todas as intervenções de Yau, pois sabemos que é para o nosso bem, e estamos contando nossos dias, que tua obra se manifeste aos teus servos, e o teu esplendor esteja sempre sobre teus filhos, que a bondade do Mestre esteja sobre nós. Confirma a obra de nossas mãos, confirma elas. Assim seja. Gratidão, papai. No Salmo 45:9, mostra um ungido, que é Yausha Micael, e aqueles que são companheiros do ungido, os 144.000. No versículo 10 diz: nos palácios de marfim, o som das cordas te alegra. Entre as tuas amadas estão as filhas do rei, as filhas de Yausha. Entre as tuas amadas, porque ali também estão os filhos de Adão, as filhas de Adão, e são amadas também, e considerados como filhas. Porque dentre os filhos de Yausha também estão os filhos de Adão, que sobem junto com Filadélfia. No versículo 14 e 15 diz: vestida com brocados, a filha do rei é levada para dentro até o rei, com séquito, multidões de virgens. Sardes vestes limpas, filhos de Adão, e são introduzidos na presença do rei. Lembrando que Micael recebeu o nome de Yausha, as vestes e a função, e se tornou o pai dos 144.000. Porque papai Yausha, quando cumpriu sua missão na terra, foi ressuscitado e sobreexaltado, recebeu o nome que está acima de todo nome, Yau, e foi para a luz inacessível, junto de Yau soberano. E ele não sai mais de lá, porque Yau não pode mais se rebaixar, passando toda a autoridade também sobreexaltando seu filho, Micael, que recebeu a herança no céu, se tornando Yausha. Aleluia, adorado seja Yau. Em Malaquias 2, o sumo sacerdote chama a atenção dos sacerdotes que estavam roubando Yau. E Yausha é o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas, na nova aliança, eles são fiéis, os 144.000, tendo acesso ao Santo dos Santos, que na antiga aliança somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Lembrando que as coisas celestiais são uma semelhança das coisas terrenas, porque Yau criou o céu e depois a terra. Essa nova aliança sacerdotal é muito superior à antiga. Malaquias 2 e também Samuel 2 mostra ali, chamando a atenção dos sacerdotes que estavam roubando a Yau, nos dízimos e nas ofertas, da mesma forma que os filhos de Eli faziam. E é o que acontece hoje nas denominações, pois não é o povo que está sendo infiel, mas são os sacerdotes que tomam para eles. Porque as ofertas alçadas, os dízimos, era levado para a casa do tesouro para que haja mantimento para socorrer a viúva, o órfão, o estrangeiro nas suas tribulações, para que o estrangeiro vindo de alguma calamidade não ficasse sem socorro em terra estranha, porque os israelitas também já foram estrangeiros em terra estranha, e era para cuidar deles com o fruto da terra e também dos animais. Mas também os dízimos é uma representação das pessoas,
Porque as denominações, a Igreja Católica, com suas pregações enganosas, prende as pessoas em Babilônia, não deixando que elas conheçam a verdade e voltem para Yahweh, mostrando ali uma representação de chamando a atenção dos sacerdotes no final dos tempos, dizendo em Malaquias 2:1: Mas agora é para vós esta ordem, ó sacerdotes, se não escutardes, se não levardes a sério dar glória ao meu nome, mandarei contra vós a maldição e amaldiçoarei a vossa bênção. Sim, eu a amaldiçoarei, porque não levais isso a sério. Porque os sacerdotes que estavam roubando a Yahweh. E no versículo 6 fala do sacerdote fiel, que está sendo levantado, dizendo: em sua boca estava o ensinamento verdadeiro, em seus lábios não se encontrava perversão, em paz e retidão caminhava comigo. E Yahshua com ungido, e fazia retornar a muitos da iniquidade, fazendo um link com Micael, que eleva os filhos de Yahshua na condição de sacerdotes fiéis. Em Apocalipse 14:4 diz: estes, os 144.000, são os que não se contaminaram com mulheres, estes seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os homens como primícias para Yahweh e para o Cordeiro. Na sua boca jamais foi encontrado mentira, são íntegros. Um corpo sacerdotal novo que está sendo levantado, fazendo um link com Malaquias, que aquele sacerdote fiel é um corpo, 144.000 primogênitos de Yahshua. E esses que são levantados como sacerdote fiel no lugar dos levitas, que são chamados a atenção em Malaquias. Na antiga aliança, os sacerdotes filhos de Eli se prostituíram com mulheres na porta da tenda da reunião. Isso está em 1 Samuel 2:23. Hoje, os sacerdotes se prostituem com as denominações, porque as escrituras falam das coisas celestiais e das coisas humanas, porque Yahweh criou o céu e depois a terra. E quando fala em Malaquias que em sua boca estava o ensinamento verdadeiro, em sua boca mostra que é um corpo, e esse corpo é o corpo do Mashiach, anda junto com o ungido, aquele que recebeu as vestes, a unção, o nome e a função, Yahshua Micael. E esse corpo está crescendo para chegar no pleno conhecimento da verdade. E há uma necessidade em nosso meio de santificação, para que possamos não ser rejeitados, santificando cada dia mais, contando nossos dias. Porque todo sacerdote, antes de fazer as suas funções, eles se consagravam, se santificavam e se purificavam, lembrando de Nadab e Abiú, filhos de Arão, que se apresentaram perante a Yahweh um fogo irregular, o que não lhes havia sido determinado, e foram mortos. Levítico 10:1. Há uma urgência de fazer as coisas para Yahweh com zelo, com cuidado, com temor. Por isso, o sacerdote fiel tem zelo pelas coisas de Yahweh. Em Atos 7:24 diz: o Altíssimo não habita em obra feita por mãos humanas. O Antimachia não vai construir o templo aqui na terra. O Vaticano vai ser o templo do Antimachia na terra. O templo será construído por Yahshua Micael e os 144.000 filhos de Yahshua, seres celestiais, no milênio. Yahshua Micael faz tudo com seus filhos, nunca faz nada sozinho. Eles construirão o templo na terra, mas vão servir no templo celestial. Aqui na terra, os filhos de Adão, feitos do pó da terra, será infundido neles o espírito de Yahweh, e eles servirão no templo terreno. O falso profeta, o Papa, e o antimachia, Manuel, imitam as coisas de Yahweh, fazendo uma imagem de barro e coloca dentro do templo, no Vaticano. Infunde nele o espírito de Satanás, e essa imagem fala. Papai Yahshua, o Criador, é a cabeça da igreja. Quando ele transfere as vestes, o nome e a função para Micael, esse se torna Yahshua, o cabeça da igreja. E a plenitude dos salvos pelo sangue de Yahshua são o corpo da igreja. Ele é o ungido, o Cordeiro. Lembrando que ele é o sexto, Micael, e também o sétimo, Yahshua. Em Daniel 7, mostra que Yahshua, ele, na condição de sétimo, que outorga autoridade para o ancião da igreja julgar, Micael, na condição de sexto, no tribunal do Mashiach, tribunal do ungido, Daniel 7:13. Em 1 Samuel 2:35 diz que está levantando o sacerdote fiel, que andará sempre na presença do ungido, e Yahshua Micael.
E esse sacerdote fiel são 144 mil filhos de Yahshua, primogênitos. No Salmo 45:4 mostra o ungido e o rei, dizendo: cinge a tua espada sobre a coxa, ó valente. Com majestade e esplendor, vai, cavalga pela causa da verdade. Linka com Apocalipse 19, o cavaleiro fiel e verdadeiro. Da mansidão, linka com Esmirna, pobres, e da justiça, o ancião que julga, em Daniel 7. Esse é Yahshua Micael, que recebeu o nome, as vestes e a função. No versículo 5 e 6 diz: tendes a corda do arco, tornando terrível a tua direita. Tuas flechas, representação de filhos, são agudas. Os povos submetem-se a ti. Os inimigos do rei perdem a coragem. O rei é Ial. Os inimigos do rei Ial, forte e valente, perdem a coragem diante de Yahshua Micael, que é o general do rei. E no versículo 7 diz: teu trono é de Ial, para sempre e eternamente. Porque o trono que Yahshua Micael assenta é de Ial forte e valente. E esse trono é um querubim, Gabriel, o querubim fiel. Porque assim como Ial filho senta no trono de seu pai, Ial soberano na luz inacessível, assim também Yahshua Micael se assenta no trono de seu pai, Ial forte e valente, até que o último inimigo seja colocado por escabelo de seus pés. Salmo 110:1. E esse inimigo é a morte, Satanás, Lúcifer. Por isso, no Salmo 45:1 diz, Yahshua Micael dizendo: meu coração transborda num belo poema. Eu dedico a minha obra a um rei. Ele dedica sua obra ao rei e ao forte e valente. E quando fala, tuas flechas são agudas, linka com o Salmo 127:3, que diz: sim, os filhos são herança de Ial, é um salário do fruto do ventre, porque Yahshua Micael se tornou pai deles, como diz: eis-me aqui com os filhos que Ial me deu. Isaías 8:18. Lembrando que a mulher gerou filho varão, que foi tomado para junto de Ial e seu trono, sua face, Micael, e Gabriel, seu trono, para cuidar deles. E no versículo 4 diz: como flechas na mão do guerreiro, são os filhos da juventude. E no 5 diz: feliz o homem que encheu sua aljava com elas, não ficará envergonhado diante das portas, ao litigar com seus inimigos, mostrando que vai lutar com eles, seus filhos, contra Satanás e seus anjos. No Salmo 18:14 diz: Ial trovejou do céu, o Altíssimo fez ouvir sua voz, atirou suas flechas e os dispersou, expulsou-os lançando seus raios. Linka com 1 Samuel 2:10, que diz: Ial, os seus inimigos são destruídos, o Altíssimo troveja contra eles. Ial julga os confins da terra, dá força a seu rei e ao filho, e eleva o poder do seu ungido, Yahshua Micael, mostrando as duas faces de Ial, uma de rei e a outra de sumo sacerdote. Porque é assim que as escrituras conversam. Por isso, no Salmo 45:6, mostra que ele luta com justiça, luta na força de Ial e expulsa os inimigos que estão no céu, junto com seus filhos, que são as flechas, e lança os inimigos por terra. Depois recebe a outorga para julgar a igreja, na condição de sexto, o ancião que julga, no tribunal do Machia, e ao forte e valente vai julgar toda a criação no juízo do trono branco, no final do milênio. E esses segredos estão sendo revelados a nós, agora no final dos tempos. Isso é maravilhoso. E no versículo 8 do Salmo 45 diz: amas a justiça e odeias a impiedade. Eis que Ial, teu Ial, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Mirra e aloés perfumam tuas vestes. Mirra e aloés é o óleo da unção do sumo sacerdote. E Yahshua Micael é sumo sacerdote para sempre. E ele também sobreexalta seus filhos, para serem sacerdotes e primogênitos, conforme Hebreus 12:23, que fala da assembleia dos primogênitos. E eles andam sempre na presença do ungido, que linka com Apocalipse 14:4. Porque essa é a verdade que foi lançada por terra, Daniel 8:11. Quando houve a traição no céu e aqueles querubins da guarda entraram no templo, profanando, e Yahshua Micael com seus filhos fiéis,
foram lançados para nascer na terra por Iau. A verdade foi lançada na terra, que linka com Jeremias 52:12, o estudo que fala de Nabuzardã, chefe da guarda do rei da Babilônia, representação do anti-Machia. Ele deportou o resto do povo que tinha ficado na cidade, os desertores que tinham passado ao rei da Babilônia, deportou eles para a terra, tomando posse deles, dos infiéis, que linka com Daniel 8:9, que diz: de um deles saiu um pequeno chifre, representação do anti-Machia, que depois cresceu muito, e no 10 diz: ele ergueu-se até contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército, os desertores, e das estrelas, e calcando-a aos pés, tomando posse deles. E quando fala em Jeremias 52:13 que Nabuzardã, o anti-Machia, incendiou o templo de Iau, a casa do rei e todas as coisas de Iau-Xalã, e derrubou todas as muralhas em torno de Iau-Xalã, e sabemos que as muralhas têm a medida de 144 côvados, Apocalipse 21, que é a representação dos 144.000, ficando lá em cima devastado. Isso é uma representação do que aconteceu lá em cima, porque as coisas humanas são uma representação das coisas celestiais. E no versículo 16 de Jeremias 52 diz: Nabuzardã, chefe da guarda, deixou ficar uma parte dos pobres da terra, como vinhateiros e lavradores. E esses pobres da terra são 7.000 que não se prostraram a Baal, referido com Elias. Porém, 7 é uma plenitude que representa a plenitude da tribo de Benjamim, 12.000. 12.000 é a tribo de Benjamim, plenitude de uma tribo inteira. Eles são os guardiãos do manto que ficou lá em cima, e o manto é o guardião deles, Ezequiel 5. Eles estão no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91, e linka com Gênesis 2:15, que diz: Iau tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para o cultivar e o guardar. É o link dos guardiões do manto e lavradores da terra. Eles alimentam as duas testemunhas. E eles guardam o manto para quando Micaial e seu exército voltar e possa vestir novamente o manto de seu pai. Ele se torna novamente Yausha, o sacrifício perpétuo, as vestes embebidas de sangue. Em Daniel 8:11, quando diz que chegou o anti-Machia até exaltar-se contra o príncipe do exército, Yausha Micaial, abolindo o sacrifício perpétuo. O momento é que é retirado as vestes embebidas de sangue e arrasando o lugar de seu santuário o exército. Porém, quem levou para a terra a verdade é Iau, dando o livramento, porque o anti-Machia queria lançar Micaial e os seus no abismo, porque os seres celestiais, quando não agradam a Iau, são lançados no abismo. Mas Iau, por amor a Yausha Micaial, livra ele das mãos do inimigo, fazendo ele e os seus nascerem na terra. E essa verdade está na terra, ajuntando seus exércitos para voltar e expulsar os inimigos de lá, e isso logo irá se cumprir. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na palavra de Iau e medita na palavra dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto a riachos, dá seu fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo o que faz é bem-sucedido. Salmo 1. Que o nosso prazer seja na palavra de Iau. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Iau. Grato a Yausha, grato a Iau. Grato a Yausha, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Canal Ensinos de Iau e Yausha, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra.